falar agora do Atlético, né, que vai enfrentar hoje, eu tenho certeza que vai ser um jogo grande, com muita gente, vai enfrentar o São Lourenço às 9h30 da noite. Lá na Arena MRV, é o primeiro jogo na Argentina, ficou em 1-1. Vocês estão lembrados disso, né? Se invista no jogo, o Galão tem que vencer o jogo se quiser se classificar. Arena MRV, 9h30 da noite, ao São Lourenço. É o time do Papa, viu, gente? É o time do Cuidado, hein? Cuidado, vocês vão falar aqui. Atlético e São Lourenço é o jogo da volta com aquele gramado que ainda não está legal. Expectativa do jogo, senhor Pedro? Olha, Elton, eu acho que a expectativa é que o Galo avance. O Galo tem time, é superior ao São Lourenço, conseguiu um resultado que, na minha opinião, foi bom na ida. Sim. Empatar fora de casa, empatar sim. na Argentina, saindo atrás do placar ainda. Um bom resultado. Sim. Hoje a gente até estava conversando na redação, falando um pouquinho de como que é o provável time, bem ofensivo, se acertarem ali, né, se os jornalistas acertarem que estão prevendo, time bem ofensivo para hoje. Eu acredito que passa, só que estava conversando ontem com alguns amigos, eles falaram uma coisa que eu achei muito engraçado. Vai ser um 3-0 mais difícil que vocês vão ver. Você tá meio otimista, viu, Pedro? Ô, meu querido Fred. Essa foi boa. 3 opções para você. 3 opções. Deivin, uma opção. Cadu ou Vargas. Como é que vai ser o ataque? Cara, é uma coisa... Antes de responder, eu acho que é Atlético versus São Lourenço versus Arena MRV versus Gramado, porque assim, as adversidades, você pensar que aquilo que você tinha que ter como arma vira um obstáculo, é surreal. Tem coisa que só acontece com o Galo. Mas eu acho que para um jogo desse, se ele estiver bem, eu iria com Vargas. Porque assim, é um cara tarimbado, é um cara que é assim, muito inteligente. As pessoas, ele já mostrou, ele só precisa ter vontade. Acho que o grande problema do Vargas... Aí complicou. É falta de vontade. Se ele tiver numa noite inspirado, se ele virar, se o Milito chegar, chama ele no canto, fala, meu filho, hoje a gente precisa. E tem a questão também dizem que o árbitro é chileno. Tem isso também. Então, o mesmo que apitou o jogo do Palmeiras lá, ele já arrumou as confusões. Já, então assim, né, meu filho, você vai ser, né, daria até pra ele vai ser capitão. Ele não tem isso, ele não tem esse cacuete não, mas eu iria de Vargas. Mas técnica ele tem. Técnica é fato que o Vargas tem, a gente já sabe o que ele pode entregar, o que ele já entregou. Sim. Então, eu até vou nessa com você também, Fred. Eu iria de Vargas. Pois é, e eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar, né, gente? Olha que dado interessante. O Galo não perde para um time argentino desde 1998, quando perdeu para o Rosário Central pela Copa Conmebol. Desde então foram 13 jogos com 11 vitórias do Galo, 2 empates com 2 titulares, né? O Atlético é favorito para o jogo. Gente, pelo amor de Deus, tem negócio de é favorito, tem muito tempo que não perde. Esse negócio é difícil. Né? Lembrando que o Hulk ainda não está recuperado da lesão. Ele queria, viu? Ele queria ir para o jogo. Se deixar o Hulk joga até com uma perna. Uma né? fera enjaulada, né, Pedro? Se depender dele, ele joga todos os jogos do ano. Mas e mais alguns ainda. Mas o Galo é favorito para esse jogo? Eu acredito que sim, Ailton. Acredito que é favorito, sim. Resta saber se vai conseguir transportar esse favoritismo para dentro de campo. A gente vê, né? Favorito por favorito, o que mais tem é favorito no mundo. E quantos já não foram... Quantas zebras não existiram, né? Como dizem. Quantas zebras já não existiram, quantos favoritos já não caíram. Então, assim, favoritismo é do Atlético, decide em casa, tem um elenco melhor, tem um dos melhores elencos da América do Sul. Sim, se colocar no papel, colocar nome por nome, tem um dos melhores elencos da América do Sul. Mas resta saber dentro de campo. Quando a bola rolar às 9h30 da noite, é aí que a gente vai ver realmente se é favorito. Se eu não estiver enganado, acho que a primeira decisão mesmo, de fato, que o Galo vai ter dentro da Arena MRV, jogo de volta. Internacional, internacional, né? Porque teve na Copa do Brasil contra o CRB. Isso, bem lembrado. E assim, mas eu acho que o clima tá um pouco mais pesado, o time mais encorpado, né? Porque contra o CRB, né? Embora dizem que tem uma frase que é porco magro que suja água, né? Tirou o Palmeiras recentemente. Exato. Mas, assim, eu acho que com um time com musculatura, né? Porque a gente, por mais que o São Lourenço, né? São Lourenço esteja mais ou menos, tem que respeitar, né? Lógico, a escola argentina tem que ser respeitada. Então, assim, tem que entrar muito focado, cara, muito focado. E tem a questão de como é que essa torcida
tá? Porque a questão da acústica, todo mundo fala, tal. Cara, é o típico do jogo que você tem que ganhar no gogó mesmo, gritar. Pois Libertadores, né? Libertadores. Isso é Libertadores. A janela de transferências ainda está aberta e os nomes da vez são os meias Alisson e Igor Gomes, que podem sair do Galo. O Alisson foi procurado pelo Everton e outros times ali daquela banda da Inglaterra, que devem também enviar outra proposta. Ainda essa semana para contratar esse jogador, que eu acho que realmente vai embora e o Galo tem que fazer um dinheirinho nele sim, tá? E o jornal português, o Record noticiou que o Portimonense acertou com o Igor Gomes por 2 anos. Vai fazer falta pelo menos o Igor Gomes? O Alisson eu acho que sim. O Igor Gomes eu acho que não. Eu concordo, Ailton. Para mim, o Igor Gomes, assim, é um bom jogador. Regular. Será regular. É um jogador bom para compor elenco, na verdade, na minha opinião. Mas tem outros jogadores nessa posição no Atlético. O Zarate agora está voltando de lesão, está recuperando, está ganhando ritmo de novo. É um jogador que não tem como ficar fora de uma rotação. Até num jargão que quem gosta de esporte americano, principalmente de basquete, fala muito, 5 jogadores titulares, né, tem sempre o sexto homem, que é aquele cara que tá no banco, não começa a partida como titular, mas sempre entra, joga no mesmo tanto que os titulares, já que lá substituições ilimitadas, né, joga o mesmo tanto que os titulares. O Zarate, para mim, é o 12º homem, ou pelo menos deveria ser atualmente no Atlético. Então isso, um jogador como o Igor Gomes acaba perdendo espaço, obviamente, e fazer um dinheirinho com ele é importante. Já o Alisson tem que ter cuidado, Ailton. Tem que ter cuidado, porque assim, a gente já viu recentemente, tem que lapidar, e a gente viu recentemente como é que foi a venda do Savinho. Pois é. Exatamente. É um jogador, o Alisson tem potencial. Vamos ver, né? Às vezes vende agora, já nesse desespero de, vamos mandar enquanto tem mercado. Mas é um jogador muito novo ainda, que ainda vai crescer, pode melhorar, pode valorizar. E se for pro Everton, vai passar pelo mesmo clube que o Bernat passou. Bernat também tem parte da carreira no Everton. E ainda sobre o Atlético, ontem aconteceu uma reunião da diretoria e foi decidido que o jogo contra o Fluminense, próximo sabadão, não será na Arena MRV. Vou repetir, não será na Arena. E foi alterado para o Mineirão por conta das recorrentes reclamações do gramado e para que haja tempo hábil também para o gramado ter melhorias. As condições têm que melhorar, né? Todo mundo já está reclamando. O que vocês acham da situação? Mas antes você queria falar alguma coisa, né, Fred, no intervalo da saída do Igor Gomes? Como eu disse, às vezes é um jogador que é muito criticado, mas eu entendo que ele é útil pro elenco, sabe? Mesmo porque a gente passou, né, a gente viu, né, que como foi pesado o mês de junho, né, pelos desfalques, e ele atua numa área que há muitos desfalques, né, por lesões, né, um volante ali, ele pode jogar como meia também, enfim. Mas assim, eu acho que falta uma vibração, como a gente estava falando no intervalo, né, um jogador que talvez precisava vibrar um pouco mais para a torcida abraçar. E quanto ao Alisson, eu acho um pouco precipitado, assim. Ele não mostrou futebol de forma consistente no profissional. Há uma qualidade? Tem uma qualidade? Isso é fato, isso é inegável. Quem entende de bola, na hora que o cara domina a bola, você sabe se ele sabe. Você já sabe. Só que é o negócio, não mostrou. Não mostrou. Um menino que vai fazer o quê? 19 anos ainda, né? Bem novo ainda. Então, assim, tem que... O Tiburcio ontem falou uma coisa que é muito engraçada, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. E eu acho que o Atlético tem que ter esse cuidado. Pedro até falou isso, em relação até ao Savinho. Entendeu? Porque senão pode ser mais um tiro no pé. Talvez segure um pouco até o final da temporada. Deixa esse menino mostrar um pouco mais. Para que vender? Às vezes está querendo vender para um Everton, pode vender para um outro time. Melhor. E nessa seara do cuidado, os jogadores pediram para ter um novo local para jogar devido ao gramado. O jogo está indo para o Mineirão. Concorda que tem que ser assim mesmo ou tem que insistir lá no Mineirão? Não, cara, Independência? Mineirão. Na Arena eu acho que o Mineirão. A gente tem que entender. Eu estava vendo um jornalista ontem falar, né? A gente pode até falar, ele até participou aqui com a gente, o Frossar. Sim. Ele falou que o Atlético está virando um clube reativo. Achei interessantíssimo o que ele falou. Sabe? Dando os créditos para o Frossar, que é um cara inteligentíssimo. Ele falou, em menos de 2 meses... O Atlético se retratou de 3 situações que mancharam a imagem da instituição. A questão do Lamonier, sim, da entrega da camisa para o filho, e depois teve que se retratar. A questão do torcedor que foi expulso. Absurdo. Tá? E agora a questão do gramado, que foi preciso
os jogadores falarem que não tem condições de jogar no próprio estádio, Paulinho falou que a Arena MRV está atrapalhando. Isso é triste, mas é muito interessante assumir o erro, os erros, né? Porque pro Atlético tá ficando recorrente, os erros, e assim, e Mineirão, cara, Mineirão é Mineirão. Entendeu? É o palco do futebol. É palco pro Atlético, é palco pro Cruzeiro, pro América, sabe? É por aí. E aí, Pedro, é isso mesmo? Tem que ir para o Mineirão, um jogo menor talvez no Independência e resolve logo o problema do gramado? Tem que ir pro Mineirão. Nesse momento, é o pior momento, assim, né? Desde que a Arena foi inaugurada, da relação, tanto do time com a Arena, da torcida com a Arena. Vem reclamações de todos os lados, né? De ambos os lados. Então, acho que é um momento, assim, vai pro Mineirão, tem identificação com o Mineirão, sempre teve, né? Sim. Sempre teve identificação com o Mineirão. Então vai lá, reconecta com a torcida, é um momento também de reconectar com a torcida, igual o Fred falou, que eu acho bem interessante, torcida de verdade. A torcida do Atlético de verdade. Porque a gente vê, né, sempre uma discussão que vai da elitização do futebol, dos estádios, ingresso muito caro. Teve esse caso recente do torcedor expulso, que é um claro exemplo disso. Elitização. Elitização dos estádios, elitização do futebol como um todo. Mas é o momento justamente de ir para o Mineirão, inclusive, para mim, além de ir para o Mineirão, praticar preços populares. Aproveita esse momento justamente, reconecta o time com a torcida. É o momento mais importante da temporada, eliminatórias na Copa do Brasil, daqui a pouquinho tem o sorteio, eliminatórias na Libertadores, hoje decide a vaga. Inclusive, por mim, hoje já teria sido no Mineirão, se fosse possível. Sim, hoje já deveria certeza. ser no Mineirão. Hoje vai ser na Arena ainda. Com certeza. Esse próximo fim de semana vai ser no Mineirão. Então vamos ver, né? Mas para mim, fica no Mineirão um tempo, jogos menores na Independência, como você disse, Ailton, e trabalha essa recuperação da Arena MRV, faz algumas ações justamente para recriar essa identificação. Foi uma identificação que foi criada muito rápido entre, claro, né, a casa do Atlético, o estádio do Atlético, mas que já está perdendo. Isso tudo em menos de um ano da inauguração, já foi criada a identificação e já está perdendo essa identificação. Exatamente. Não pode. Aí, Atlético, um bom gerente de relacionamento com o torcedor. Exatamente. Não, e eu acho que tem certos problemas que eles precisam ser resolvidos na raiz, gente. E no caso do Atlético, literalmente raiz, né? Da grama e tal. Porque, cara, você vai ficar com paliativos resolve o problema de vez do que às vezes você ficar remendando, né? Não, Algumas o remendo coisas, né? é sempre pior, já dizia a música. Exatamente.